Isaías 58. Vamos para a conclusão do estudo, que já é a terceira terça-feira. Devemos jejuar ou não? Já descobrimos que devemos. E que o jejum e a oração são armas de vitória. E vamos ver aqui alguns pormenores. Todos encontraram? Vamos ler de 6 a 12. Porventura não é este o jejum que escolhi? Podemos ler? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco. Tomem assento, por favor. Então vamos, sem delongas, para a sequência. Perguntas, já falamos muitas coisas sobre jejum, então eu vou direto, ok? Perdeu? Vai lá no YouTube e pega a sequência. O que acontece quando jejuamos? Nos tornamos sensíveis às coisas espirituais. Alguns pormenores, algumas lembranças para a gente fechar o assunto, ok? Isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. Oração e jejum são armas que me levantam. São armas que me sensibilizam com relação às coisas de Deus. Quando eu estou falando, primeiro, quem tem vida com Deus, tá bom? Lembrem sempre dessa ceninha aqui. Primeiro tem que ter vida com Deus, senão não adianta orar e jejuar, é bobeira. Se for jejuar e orar sem vida com Deus, tem que se orar e jejuar para ter vida com Deus. Entendeu? Mas a pessoa se torna sensível às coisas de Deus. E aí, o que o homem fala, o que a mulher fala, mesmo que seja algo para atingi-lo ou atingi-la, não faz sentido para ela. Porque para a pessoa que está sensível, o que importa é Deus. É o que Deus falou, é o propósito de Deus. É o que o Senhor tem dirigido esta pessoa. É isso que anima, é isso que a fortalece, e é isso que faz esta pessoa levantar todos os dias de manhã e saber que Deus está no controle. Descansar nisso. Amém? O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e sua autoridade para nós. Os demônios reconhecem isso, eles veem isso, e eles
perdem o seu poder com essas pessoas. E eu digo aqui, não alguém que jejuou, orou e saiu por aí falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e se exaltou. Estou falando para quem está firme com Deus e não tem essa questão, ok? O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Se Daniel não tivesse continuado o seu propósito, que hora que o anjo ia chegar? Porque o anjo chega com 21 dias. Daniel está fraquinho já, mas não desistiu do propósito. Que dia que esse anjo ia chegar, hein? Motivos do jejum, sempre espirituais. Sempre. Pastor, mas o irmão fez uma campanha para comprar uma casa e não sei o que. Sempre tem que ser espiritual. Você está clamando a um Deus espiritual. Você foi escolhido por esse Deus, por uma obra espiritual. Ele te dá vestes espirituais, natureza espiritual, fé espiritual. Por que não seria espiritual o jejum? Além disso, irmãos, esse jejum espiritual, objetivos principais pela salvação de almas, para receber poder para testemunhar ou pregar, por libertação e cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação de Deus, proteção de Deus, para ser mais agradecido e para agradecer, para santificação, para um coração parecido com o Senhor, um coração igual do Senhor, para ter a natureza de Cristo, para ser parecido com Cristo, para Deus desfazer tudo que não presta na nossa vida e trazer para nós o que presta e vem da vida dele em nós. Esses propósitos são os mais excelentes e profundos, porque é isso que nos faz aptos para as coisas que Deus tem conosco, e isso não nos prejudicar. Não encontramos na palavra a prática de jejuns para adquirir bens, emprego, aumentar o salário, ter sucesso nos negócios e etc. Irmãos, tem uma coisa que é assim, o jejum me leva para mais perto de Deus. Mais perto de Deus eu vou querer as coisas que Deus quer. Quando a gente está muito carnal, não, Deus vai me abrir essa porta, eu vou ficar rico, eu vou não sei o quê, o carro não sei o quê, a não sei o quê, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza. Porque quando a gente está perto de Deus e cheio de Deus, não é que você não vai trabalhar para isso, mas você fica com medo de certas coisas e até de falar certas palavras com Deus. Ó Senhor, estou querendo comprar tal coisa, se for da tua vontade que dê certo, se não for, glória a Deus, viu Senhor? Porque você descansa nele. E o seu prazer está nele, o seu deleite está nele. Você não se realiza com a compra, você se realiza com Deus que está na sua vida. E aí, o jejum então é espiritual. Agora percebam, preste atenção, por favor. Dentro desse todo espiritual que nós falamos, Deus pode falar para você, faça 3 jejuns para mim abrir a porta financeira. Entendeu a inversão? Faça uma campanha aqui, porque eu vou fazer tal coisa. Me lembrei aqui agora, uma vez que nós estávamos na época das 21 vacas magras. E aí eu não falava com Deus nada desse negócio de faz isso, faz aquilo, de dinheiro, de finança. E olha que eu era financeiro, né, no secular. E aí, foram 3 irmãs ou 2 lá em casa, lá na Jaiara. Nós viemos aqui fazer uma campanha para os irmãos nessa semana. Falei, que bom. Campanha de quê? Para Deus abrir as portas financeiras para os irmãos. Aí eu olhei assim para ela, né? Eu falei, meu Deus, né? Aí ela disse assim, uma irmã morena, muito querida, nem sei o que aconteceu com ela, deve estar no céu com Jesus, muito querida. Ela falou assim, porque Deus me falou que o irmão não faz propósito assim. Agora foi Deus mesmo.
E elas oraram lá e foi uma bênção. Então Deus pode falar, eu li aqui e lembrei Deus pode falar para você, porque você está vivendo uma vida espiritual, que você faça propósito para vender aquela coisa, para não sei o que mais, mas a partir da vida espiritual. Tem pessoas que têm muitas conquistas e nelas perdeu Jesus. Tem pessoas que têm Jesus e têm muitas conquistas e nem considera que tem essas conquistas, porque considera tudo sendo do Senhor e continua no mesmo nível espiritual. Como jejuar? Mateus 6, 16 a 18, nós lemos nas duas vezes passadas nós lemos esta passagem. Jesus falando: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Meu irmão, tudo que você faz para os homens ver, a recompensa vem dos homens. Tudo que você faz para Deus ver, a recompensa vem de Deus. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não queira. O que ele está dizendo aqui, entre outras coisas? Não faça as coisas para aparecer. Faça porque você tem prazer de fazer aquele que é o porquê do seu fazer. Não é preciso contar a ninguém. É o que Deus está dizendo aqui. Tem gente que já sai, estou na graça hoje. Ixi, hoje eu estou na graça. Pai, todo mundo está na graça, irmão. Se não fosse a graça, nós estávamos todos desviados. Mas aí sai, né? Mas também, se alguém descobrir, você não está enrolado não, irmão. Fica tranquilo. Tem gente que pensa que se o outro descobrir, o jejum foi embora. Não é assim, né? Tem lugar que você chega e tem uns irmãozinhos que são bonzinhos, né? Coração bom, falando realmente, né? Aí chega e quer que você come de tudo quanto é jeito. Aqui e tal. Ah, você não faz essa desfeita comigo. Não, obrigado. Não, mas olha aqui, eu fiz um pão de queijo e tem carne seca com farinha. Se falar isso para um baiano, ele fala: pelo amor de Deus, isso é o diabo que está oferecendo. Então, a pessoa insiste muito, e aí depois ela olha assim: ah, você está de jejum? Pois é. Não há problema, você não perdeu. Não, irmão, hoje eu não posso, vou comer mais tarde. Pronto, resolveu o problema e saiu do constrangimento. Mas crente, vou falar dois ensinamentos para os crentes. Primeiro, crente, oferece uma vez. Falou, não, pronto. Ei, crente, você que quer comer, ofereceu uma vez, aceita, se você pode. Entendeu? Porque não vai oferecer de novo. Então, você não está de jejum, ofereceu o pão de queijo. Eu gosto de pão de queijo? Gosto muito. Tem que ter mais propósito para aquele lado ali, ó, irmã. Me livre. Então, mas aí a pessoa está de jejum e sai tocando, né, trombeta. Não faça isso. Não, o jejum é você e Deus que está em secreto vai te abençoar, recompensar publicamente. É importante procurar fazer jejum, se possível, em dias com menos atividades, porque aí você pode dedicar mais ao Senhor, porque o jejum é aquele momento seu com Deus. Alguém me pergunta: pastor, mas eu posso jejuar trabalhando? Claro que pode, entendeu? Porque tem momentos que não tem como você fazer um propósito de jejum se não for trabalhando. Mas durante o seu trabalho, você passe cantando mais, dedicado, preocupado, fazendo direitinho o trabalho, não descuidando, ok? Não relaxando, mas cantando louvores.
na mente você pensando em alguma coisa mais perto de Deus, falando em mistério na sua mente. Quando sai de um lugar para ir para o outro, vai cantando, vai falando com Deus. É um dia espiritual mais próximo. Todos os dias são espirituais para o crente, mas esse dia é um dia mais especial, que você vai procurando entender alguma coisa que Deus queira te mostrar, discernir algo quando você está de jejum, né? Quando você está... Tudo isso, irmãos, acontece numa vida natural sem jejum. Mas, quando você está de jejum, a coisa é mais concentrado. Você está mais voltado para Deus, né? Existe uma diferença de consagração com jejum. Consagração é a dedicação de tudo para Deus, né? O Nazir de Nazireu, lá do Antigo Testamento, ele era dedicado a Deus e tinha todo aquele propósito, né? Era consagrado. O Nazireu era consagrado, era dado para Deus. Então, todos nós, quando somos de Deus, somos consagrados. Somos separados para Deus. Vivemos para a glória de Deus. Agora, eu quero usar o termo num jejum. Então, vamos supor que você escolhe um sábado feriado, que você está tranquilo. Aí você vai lá para o monte, você está consagrando, você está separando, mas em jejum, né? E aí, cantando, orando, falando com Deus, vencendo as suas batalhas, e aí vai. Então, o dia do jejum é um dia especial, quando eu posso consagrar a minha vida, eu consagro, quando não posso, eu jejum, voltado para o espiritual um pouco mais. Entendido? Então, meus irmãos, fazer o jejum corretamente é destacar essa atividade como sendo um momento muito importante do seu dia. Destacar para quem? Para aquele que está em secreto, para aquele que vem em secreto. Amém? E aquela ligação com o céu, né? Alguém te xinga e você fala: ei, Jesus, Satanás está bravo porque eu estou de jejum. Aí você olha para a pessoa e fala: amém, tudo bem. Do jeito que você quiser, não vamos fazer. E vai lutando. Nesse momento, você está vencendo a si mesmo e adquirindo um pouco mais de ekrateia, domínio próprio. É no exercício disso. Ok? Até aqui tudo bem? Para quem nunca jejuou. Ah, pastor, nunca jejuei. Como que eu faço? Começa fazendo o jejum até o horário do almoço. Não toma o café da manhã. Não, pastor, eu estou jejuando. Eu tomo o café da manhã e fico sem comer nada até o horário do almoço. Que coisa boa. Eu acho que quase a terra inteira jejua desse jeito. Se bem que tem uns que toda hora não tem costume, faz o jejum até o horário do almoço. Primeira semana, até o horário do almoço. Se ainda não costumou um pouquinho, segunda semana, até o horário do almoço. Terceira semana, até 2 horas. Aí, quarta semana ou quinta, dependendo do que vai, 18 horas. Ok? E o jejum vai fazer bem para a sua saúde física também. Faz bem para a saúde espiritual e faz bem para a saúde física. Pastor, não, isso aqui nós temos que falar que chega aqui, senão eu misturo. Para quem tem algum tipo de enfermidade que impede, ou toma remédios e aí não tem como. Aí você, nesse caso, pode fazer o jejum parcial. Por exemplo, seu remédio 8 horas da manhã, então você levanta 6 horas, fica de jejum até 8, e tem que comer para tomar um remédio, então coma e toma um remédio, as 2 horas vai fazer a diferença. Pastor, eu posso tomar o remédio sem alimentar. Então, fale com Jesus, abre o jejum, chegou o horário do remédio, toma com um pouquinho de água e manda brasa no jejum, sem problema. Jesus recebe do mesmo jeitinho. Pastor,
Eu não consigo, se eu levantar e não tomar um remédio, passo mal, cai no chão, a coisa fica feia. Como que eu faço? Faz o jejum de abstenção de coisas que você gosta. Nesse caso, Jesus, eu amo carne. Eu sou obsedado por carne. Como é que eu faço? Aí você fala para Jesus, essa semana eu não como carne. Teve gente que quase passou mal que eu falei aqui. Jesus, vocês são os carnívoros. Aí sim. Não pode fazer. E aí, isso aqui eu acho que, no caso, Deus vai agradar e muito. Não posso jejuar. Aí você é viciado em Coca-Cola. Dá para ver daqui. O que eu faço, pastor? Aí você fala para Jesus, esse mês sem Coca-Cola. Olha, Jesus, gente, os viciados não herdam. Um mês sem Coca-Cola, além de estar pondo a sua saúde para cima, você está sendo liberto e ainda está fazendo um propósito. Aqueles que não podem jejuar, ok? Quando pode, faz um jejum que presta e para de frescura. Não, eu posso, mas sabe, eu li o jejum de Daniel, vou ficar só com legumes, sopa, pão. E pode jejuar. Mas o Daniel não teve a vitória? Teve, irmão, teve. E ele sabe os motivos dele, ele correu até risco de vida para isso, então é diferente. Agora, nós podemos fazer um propósito que faz a diferença, já que vai fazer, faça algo que faça a diferença. Entenderam o que eu falei? Olha aqui uma deixa. 40 dias de jejum e oração, nós fizemos as escalas. 6 horas no mínimo, 12 horas no mínimo, 24 horas no mínimo. Você não pode fazer nada de jejum. Então você fala, Jesus, eu estou no propósito e eu estou sem tomar isso e sem comer aquilo. E fala para Jesus, Jesus aceita sim, tem certeza absoluta. Mas se você pode, não. Nem pense. O que fazer durante o jejum? Aí eu já falei um pouco, orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em mistério, meditar na escritura, ok? Então aproveitar mesmo, quando você está sem trabalhar, aproveite o seu jejum, vai evangelizar, vai ganhar almas, vai fazer a obra, exercita isso e deixa Deus te abençoar. A passagem que nós lemos em Isaías 58 nos ajuda também, ela revela alguns benefícios do jejum, segundo a passagem, de 6 a 12 que lemos. Nessa passagem entendemos que no jejum tem revelação da palavra, tem cura e integridade, tem justiça, tem a presença da glória de Deus, tem a resposta das orações, tem o socorro na hora certa, tem o livramento e o refrigério, tem direção contínua, tem restauração da alma, saúde e força, tem bênção para a próxima geração, com restauração e restituição. Mas o que Isaías fala sobre o jejum, resumindo? Isaías, ele está falando, eu quero um jejum de gente convertida. Eu quero jejum de gente que seja minha gente. Porque esse povo aqui estava vivendo um estilo de vida que Deus não aprova. Falei, esse jejum que eu quero, um jejum que vocês levantam aí, mas está sendo injusto com as pessoas, está fazendo isso e aquilo, e lança na face deles uma vida desregrada e sem Deus. Tem gente que se diz de Deus, irmão, mas a boca é mais torta que o caminho que está andando. Palavras
briga com a mãe, xinga não sei o quê, briga com o pai, xinga o pai. Não, primeiro vida com Deus. Entendeu ou não? Primeiro seja de Deus. A pessoa, não, eu estou em oração, em jejum. Aí a pessoa que conhece fala assim, você jejuando e orando para quê? Para o diabo? Tem que ter vida com Deus primeiro. E se não tiver, oração e jejum para ter. Quanto tempo jejuar? Depende do jejum escolhido. A Bíblia não tem regras. Assim como a Bíblia não manda jejuar, mas revela que devemos. Jesus não disse no texto que lemos de Mateus, você deve jejuar. Ele disse, quando jejuares. Então, é uma prática natural, normal de quem é de Deus. Não precisa te dar isso como regra, isso aí vocês fazem. Quando vocês forem jejuar, não faça isso e faça isso. E outras tantas, nós já falamos sobre isso. Então, mas a palavra de Deus não diz que devemos jejuar assim, 2 dias, 3 dias, 10 dias, não. Ela revela as pessoas que jejuaram 1 dia, 3 dias, 1 semana, 14 dias, 21 dias, 40 dias. Né? Então ela revela que pessoas fizeram isso. Então 2 coisas para eu jejuar. Primeiro, o sentimento, não obedecendo o critério da ordem. Estão me ouvindo? Estão olhando para aqui? Primeiro, dois critérios. Primeiro, sua vontade. Eu quero fazer 3 dias de jejum nessa semana. Não, essa semana eu vou levantar um propósito diferente com Deus. Então, desde que você tenha cuidado. Né? Não, eu quero fazer 1 semana de jejum sem comer e beber. Aí, meu filho, você tem que pensar. Porque 3 dias sem água é o bastante que um corpo naturalmente garante. Depois já começa a dar os problemas sérios, né, irmã Janaína Martins? E aí, para 7 dias sem comer e sem beber, tem que ser o Espírito Santo falando. Se o Espírito Santo falar, ele garante. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites 2 vezes. Um período, depois outro período, por causa do povo, hein? E Deus garantiu tudo, sem comer e sem beber. Mas foi Deus que falou. Se Deus não falar, o máximo é 3 dias. Ok? Mas primeiro critério, você decide. Eu vou fazer, eu quero estar perto de Deus, eu quero mais de Deus, eu sou de Deus. Então tem equilíbrio nisso. Agora, segundo critério, o Espírito Santo te falar. O Espírito Santo falou, aí você tem que ter o cuidado, né? Foi o Espírito Santo ou foi sua vontade? Ou chega um profeta e fala, não, eis que te digo que você tem que fazer 40 dias de jejum, sem comer e sem beber. Eu vou morrer, Jesus. E se esse profeta não é de Deus? E se ele é de Deus, mas a profecia não é de Deus? O que eu faria se Deus falasse isso comigo? Eu ia pedir os sinais. O senhor falou mesmo? Então eu quero que uma pessoa que não me conhece fale a mesma coisa. Aí falou, então eu quero só mais um, Senhor, só mais um, porque é sério. Porque num caso desse, se eu começar a fazer e eu morrer, vão ridicularizar a fé. Vão atingir o meu Deus por causa disso. Olha lá os fanáticos. Mas se Deus mandar, Ele vai garantir. Tenho certeza disso. Então faça seus testes e só quando tiver convicção, você então entra no propósito. Então, 2 aspectos, né? Quando eu decido, quando o Espírito Santo me manda. Ok? Entendido ou não? Então pode durar 1 dia, vários dias, semanas, meses. Agora, eu vou levantar um propósito de 40 dias com água. Bom, aí já tem recurso. Você vai procurar o seu médico, ele vai te orientar, e aí você vai começar esse jejum. Só que aí você tem que fazer uma preparação toda especial. E o seu médico é que vai ajudar, né? Tirar essas coisas que intoxicam o corpo primeiro,
essas carnes pesadas, o café, e vai. Falou em café, tem gente que fala que vai tirar o café e já começa a tremer. Então, tem que ter uma preparação, faz bem para a saúde, mas tem que ser acompanhado e etc. Tem as reações do corpo, vamos falar um pouquinho aqui também, mas é rápido. Tipos de jejum. Pode-se fazer jejum total, sem comida e água, nesse caso os 3 dias que eu falei, parcial, no caso tomando água, e esses outros de Daniel e etc., que nós também já citamos. Eu tenho que ir direto nos assuntos. E aí, quando a pessoa não pode fazer esses propósitos, jejum de delícias, jejum dessas coisas. Agora, pastor, eu estou querendo fazer um jejum de televisão. Não, faz um propósito, irmão. Propósito. Aí eu fazer um jejum de redes sociais. Não, faz um propósito. Lá na AME Europa, na abertura, a gente tirou o celular de todo mundo. Só vai pegar na sexta, depois da última aula. Desintoxicação. E aí eles vão ver o tanto que é gostoso tirar isso da cabeça. E aí você faça propósito, mas o jejum, abstenção, ok? De comida, bebida e tal. Como terminar o jejum? Se for 24 horas ou mais, termina tomando água. Primeira coisa, não é Coca-Cola. Pelo amor de Deus, não se mate. Isso é suicídio. Eu tenho um amigo, que eu não vou falar que é o pastor Jesuel, não sei se todo mundo conhece. Se eu falar, vocês acabam descobrindo. Que ele estava jejuando lá em Bom Jesus, a obra linda em Bom Jesus, mas quantas almas sendo salvas, crescendo, milagre. Que obra linda, viu? Deus usando o pastor Jesuel lá. Aí ele fez um propósito mais avançado, acho que foi 3 dias. E durante o jejum, ele ficava lembrando de caldo de azeitona. Parecendo que é as grávidas quando lembram de... um pé de alface. Eu queria comer o solado do pé do meu marido, pelo amor de Deus. E aí ele está lá, caldo de azeitona, e chegava a dar água na boca. Custou esperar dar os 3 dias. Entornou um caldo, só caldo, um vidro de caldo. Infecção intestinal. Quase morreu. Jejum entrega com... e mais nada. Água. E dependendo da pessoa, que às vezes tem refluxo, alguma coisa, vai devagarzinho. Se for, principalmente se for 3 dias, se for mais tempo. Então, já viu a pessoa que quando achou no deserto a pessoa, se ela beber de uma vez a água, ela morre. Devagarzinho, tranquilo. E é gostoso, né? Pronto. E aí, vai comer o quê? Pastel frito com coxinha. Olha aí que povo desviado das coisas boas. Faz isso, vai matar a saúde. Vai dar problema de novo. Aí você vem com salada, verdinhos, legumes. Você estava calado até agora mesmo. Direitinho, tira a maionese, não põe maionese, não põe o ketchup, pelo amor de Deus. Tem gente que pega aquele açaí, né? Nossa, o açaí é bom demais. Aí vem leite ninho, vem leite condensado, vem... Não sei. Ô, Jean, me ajuda, Jean. Então, saladinha, depois um arroz com uma carninha bem mais leve, quem sabe um frango, e pronto. E uma vezinha só. Ok? Pastor, eu estava na saudade de comer, eu acho que eu vou comer umas 3 vezes. Não, uma. Come uma, depois vai tomando água, garrafinha de água ao lado, vai reidratando, água de coco, quem puder, e vai. Aí daqui um pouco uma refeição mais tranquila, mais forte, mas não meia-noite,
Igual o pastor Jorge Linhares fala, né? Fala em Jorge Linhares, lembrei do Cleomar, que era tesoureiro lá. O irmão Cleomar está de viagem, por isso não está aqui. Aí, a irmã ligou para ele meia-noite: pastor, ora por mim que o inimigo levantou, estou quase morrendo. E aí foi orar e falou: irmã, o que aconteceu? A irmã comeu alguma coisa? Aí foi: eu comi 2 pratos de feijoada aqui, pastor. Aí ele falou: é o diabo da feijoada então, irmã. Comer, desde que seja até, no mínimo, 3 horas antes de que você vai dormir, a próxima comida que você for comer. Aí você vai dormir bem, vai acordar bem, e pronto. Yes. O Rubim está aqui? Você está escutando, Rubim? Mas você parece estar triste. Irmãos, paladar, a gente tem satisfação no paladar, sim. Quando Deus falava para o povo, né, que ia abençoar eles, falava que ia dar até comida para o povo, né? E por quê? Porque a gente se alegra com o paladar, comer comida gostosa. Nossa, tem um restaurante tal, não sei o que, os que podem, os que não podem. Fala assim: um dia eu vou, né? E Deus acaba fazendo um milagre. E aí, porque tem prazer. Só que o nosso paladar pode ser mudado. Sabia disso? Quando o nutrólogo quis que eu emagrecesse 15 quilos, ele tirou de uma vez o açúcar. Nada de doce, pronto. E eu topei a parada. Não, pronto. Aí, primeiro café que eu fui tomar, meu Deus, as orelhinhas fez assim, tom, 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 tom. E depois, pastor, ficou gostoso, saboroso. E depois, quando pôs açúcar, a princípio ficou enjoativo. A gente pode mudar o paladar. Só que você tem que suportar o processo da mudança. Tira, açúcar faz mal para todo mundo. Entra por esse caminho, vai diminuindo. Coca-Cola, tem uns 10 anos ou mais que eu não tomo Coca-Cola, refrigerante eu não tomo, tem uns 10, 12 anos que eu não tomo refrigerante. A princípio, a Coca-Cola era uma doçura de coisa. Nesse tempo, aí eu tive que pôr na boca uma Coca-Cola, lá atrás. Que coisa mais ruim. Sem gosto. Isso revela vícios e revela muito mais que eu posso mudar meu paladar e trazer coisas que me façam bem para a saúde. E esses jejuns, os de 40 dias que nós estamos fazendo dessa forma, que estamos fazendo e tal, eles vão trazer muita saúde para nós. Tanto física quanto espiritual, tanto espiritual quanto física. Porque ele vai rejuvenescer as nossas células, vai poupar o nosso pâncreas, vai rejuvenescer mesmo, vai abençoar a nossa saúde. Amém? Então, acho que eu já falei o que precisava até aí. Reações do corpo durante o jejum. Para quem toma café, chimarrão, chá preto, verde, chá mate, refrigerante, é muito comum ter dor de cabeça. Por causa disso. Pastor, eu vou ter que tomar meu cafezinho. O café é tão de vício que já chama ela com intimidade. Meu cafezinho. Não, tu vai tomar não. Você vai, se a coisa ficar feia, você vai tomar um comprimido para dor de cabeça com um pouquinho de água e só. E vai continuar. Seu corpo vai vencer a batalha. E vence mesmo. Eu lembro do testemunho aqui do Wesley. O Wesley estava com uma gastrite. E ele foi fazer a gastrite, tom. E ele falou: quer saber? Você fica doendo no tanto que você quiser, que eu não vou parar de jejuar, não, vou jejuar. E foi até o final, Jesus curou ele da gastrite, nunca mais. Não é verdade, Wesley? Então, a questão é se eu quero fazer mesmo. Quando eu não quero fazer, qualquer coisinha, aí, tá vendo? Eu vou ter que entregar. Não. Agora, deu problema de saúde, a coisa realmente é séria, aí é outra história. Jesus não vai te condenar por isso. Ok? Então, ou em outras partes do corpo pela falta de cafeína, que neste caso é prova de vício.
Então, se está com crise de abstinência, é vício. Você precisa se libertar. Eu lembro agora do Elis Dourado. Quando eu falei isso na coisa, ele falou: uai, pastor, eu tenho esse trem. Falei: então, o Pedro que acha bom essas coisas, né, Pedro? Cadê o Pedro? Se eu te pegar me imitando, Pedro, eu te excluo. Aí ele falou assim: eu estou viciado, pastor. E aí ele entrou no propósito, nem café mais ele bebeu depois. Deus abençoou. Mas o que, pastor? Exemplo de jejum. Já falei exemplos, então não vou citar aqui. O exemplo de Jesus, de Moisés, de Elias, de Daniel, de Josafá, de Neemias. Todos esses tiveram vitória quando conclamaram o povo para jejuar, quando levantaram propósito. Nós já temos a vitória. O que está para acontecer... O que está para acontecer... Aleluia! É bom para a igreja ter a prática do jejum, especialmente nesses tempos tão atribulados. Mas ainda assim, o Espírito Santo chamará indivíduos, ou grupos, ou ainda toda uma congregação, que é o nosso caso, para jejuar por algo específico quando necessário. E esse é o nosso caso. Se a igreja já pratica o jejum, não será difícil obedecer. É o nosso caso. Estejamos, pois, preparados como bons soldados de Cristo. Vamos crescer. Vamos avante. Já que Deus nos ingressou por sua misericórdia no caminho da fé, nós vamos fazer tudo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que está nesse caminho faz. Eu sou de Deus e eu vou pelo trilho da palavra. Eu sou de Deus e quero viver a vida espiritual que o Senhor tem para mim. Amém? Alguma rápida e breve pergunta a respeito do assunto, para a gente encerrar? Não, então fica sob os pés. Bruna Bianca. Vai fazer a pergunta, nós vamos orar. E aí todos os demais estarão dispensados. E fiquem aqui somente os obreiros, as obreiras, os que fazem parte da diretoria e os líderes de departamentos. Paz, Senhor. Pode começar o jejum às 18 horas e entregar às 18 do outro dia, tendo me alimentado normalmente pela manhã? Pode começar, não há problema. Por isso que a Bíblia não tem regra a respeito, né? Agora, começar às 18 e entregar às 6 da manhã... não, eu vou fazer... Estou aproveitando a pergunta, né, Bruna? Tem gente que fala assim: eu jejum das 6 às 6. Mas que 6 às 6 que é? Das 6 da tarde às 6 da manhã. Que hora que você vai dormir? 8, 9 horas. Não, você não está jejuando, né? Então, o jejum, igual esse, das 18 às 18 é especial. Né? É igual quando você vai fazer o jejum de 24 horas. Você vai passar por uma noite. Você acorda às 7 da manhã, vai entregar quando? 7 da manhã do outro dia. Passou pela noite. Né? Aí você está fazendo o caminho inverso. Começando às 18. Ok? Amém, meus irmãos? Lembrando que o jejum não tem regra, essas questões. Então é oração, é busca, é sensibilidade. E, escute bem, você sabe quando é que você fez algo que fez diferença para Deus. Eu acho que Deus deixa essas coisas para nós justamente para isso, não é? Que Deus abençoe a todos. Eu rogo a Deus que cada um tenha a unção do Espírito Santo, a saúde e a graça para esses propósitos, 40 dias de jejum e oração. E você que vai se abster de delícias, de alguma coisa que é sacrifício para você, porque não pode jejuar, a mesma graça, a mesma vitória, a mesma bênção, em nome de Jesus, para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esses estudos,
por tudo que o Senhor tem trazido a nós de informação, e nós tomamos para nós, e queremos viver o centro da Tua vontade, no trilho da Tua palavra. Traga a nós a graça, Espírito Santo, nos convence da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, de tudo que devemos viver nesse tempo, para sermos a igreja de pé, a igreja ungida, a igreja cheia da Tua glória, a igreja dos mais que vencedores, a igreja que cresce, que prospera, a igreja que é cuidada pela boa mão do Senhor. Assim, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, nos abençoe e seja conosco. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Quem recebe diz. Quem concorda diz.